Olá pessoal, nós vamos então hoje entrar e falar sobre forças intermoleculares. Essas forças intermoleculares estão diretamente relacionadas às ligações químicas, tá? Então nós temos que as ligações químicas, elas são subdivididas em dois grupos: forças intramoleculares e forças intermoleculares. As forças intramoleculares se diz respeito às ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Já as forças intermoleculares vão então pleitear sobre as forças de London, ou podemos dizer de polo induzido. Também está diretamente relacionada à força de polo permanente ou de polo. E, por fim, sobre as ligações de hidrogênio, ou seja, pontes de hidrogênio. Muito bem, nós temos aqui que as forças intermoleculares vão nada mais que tratar das formas de interação, ou seja, aproximação entre as moléculas formadas por ligações covalentes, ok? Nós temos aqui então que as forças intermoleculares são as formas como as moléculas dos compostos, sendo elas polares ou apolares, formados por ligações covalentes, interagem entre si, tá? Elas foram propostas no ano de 1873, tá? Pelo químico e físico holandês Diederik van der Waals, tá? Mais conhecido como Van der Waals mesmo, ok? De acordo com Van der Waals, as moléculas podem interagir de forma diferente umas com as outras, tá? Essas interações diferentes exercem uma grande influência sobre o ponto de fusão e também sobre o ponto de ebulição das substâncias. Assim, a intensidade em que as moléculas interagem define o seu estado físico, como sendo sólido, líquido ou gasoso, tá? Nós temos aqui então que essas interações, são percebidas a sua existência das diferentes formas intermoleculares, ou seja, o que? Interações, ok? Sendo elas o que? Simples, já que a natureza podemos encontrar uma mesma matéria em diferentes estados físicos: sólido, líquido, gasoso, tá? Muito bem, vamos agora detalhar mais profundamente sobre essas três interações, tá? Onde então, primeiramente, começaremos com as forças de London ou de polo induzido, ok? Muito bem, nós temos que o dipolo induzido, pessoal, é o tipo de força que ocorre entre moléculas apolares, ou seja, moléculas que não apresentam polos. O que? Positivo e negativo, tá? Que não apresentam polos, positivo e negativo. Pois os elétrons estão distribuídos de forma uniforme em sua eletrosfera, como a imagem abaixo. Podemos mostrar aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse daqui é um exemplo de distribuição uniforme dos elétrons em uma molécula apolar. Não tem polos, tá ok? Então nós temos uma distribuição aqui, ó, uniforme, ok? Então nós temos aqui a distribuição uniforme aqui da molécula apolar. Beleza. Continuando. Porém, pessoal, olha só. Em certo instante, os elétrons podem, tá bom?
acumular-se em uma região de uma molécula. Então, nós podemos que os elétrons podem se aglomerar, se acumular em uma região da molécula, criando nela o quê? Um polo negativo e um outro polo positivo, tá? Como essa molécula está próxima à outra, esse dipolo temporário acaba o quê? Induzindo os elétrons da outra molécula a se agruparem em uma extremidade e assim, né, sucessivamente. Ou seja, temos a formação então de polos. Assim, ó, pessoal, que podemos então aqui tá mostrando para vocês dessa forma. Então, aqui, ó, os elétrons vão se acumulando aqui à esquerda e a formação de um polo positivo aqui, o que? À direita. Então, nós temos aqui, ó, a formação de um dipolo temporário, tá? Em uma molécula, o que? Apolar. Em uma molécula apolar, ok? E assim, então, pessoal, as moléculas que eram antes, né, apolares, passam a ter o quê? Um dipolo. E esse dipolo nada mais é que um dipolo o quê? Induzido. Tá ok? E assim nós temos aqui, ó, formação aqui, nós temos 3 moléculas, tá? Próximas uma da outra, onde então nós temos aqui a interação entre elas, tá? Moléculas apolares, ok? Então ocorre o quê? Uma interação de forma induzida, ou seja, formação de um dipolo induzido, tá? Muito bem. E isso podemos então, pessoal, citar, tá? Alguns exemplos de substâncias que ocorrem isso, tá? Em algumas moléculas, onde ocorre então esse tipo de interação, tá? De força de polo induzido, como por exemplo, né? O gás carbônico, que é o CO2, o gás metano, que é o CH4, o gás etano, que é o C2H6, e gás hidrogênio, H2. Ok? Então isso, pessoal, que acabamos de ver, nada mais que trata da força de dipolo induzido. Ok, agora vamos então falar sobre a força de polo permanente, tá? Ou também chamada de polo-dipolo, ok? Nós temos que o dipolo-dipolo é um tipo de força intermolecular que ocorre entre moléculas polares, tá? Só que isso tem uma exceção, tá? Daquelas que apresentam o elemento que? Hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então nós temos uma exceção relacionada quando nós temos a ligação do hidrogênio aos elementos flúor, oxigênio e nitrogênio, ok? Essa é a exceção, ok? Nós temos alguns exemplos de substâncias, né, cujas essas moléculas interagem por dipolo-dipolo. Por exemplo, o ácido clorídrico, tá? Dióxido de enxofre, tá? Ácido bromídrico e o ácido cianídrico, ok? Nós temos aqui que, como as moléculas são polares quer dizer o quê? Que apresentam polos positivos e polos negativos, ok? Então, a molécula terá polo, tá? Polo positivo e negativo. Elas interagem de forma que o polo negativo de uma una-se ao polo positivo da outra. E assim ocorre de forma sucessiva. Assim, ó, gente, temos aqui o ácido clorídrico, tá? Temos aqui, então, a molécula aqui, então, 3 moléculas de ácido clorídrico. Então, o polo negativo aqui, ó, do cloro, interage com o polo positivo do hidrogênio. Da mesma maneira aqui, ó, o polo negativo daqui interage com o polo positivo dessa outra molécula que é o hidrogênio. Ok? Então nós temos aqui uma interação que dipolo-dipolo. Ok, pessoal?
Então nós temos aqui, continuando o assunto, em virtude da presença, tá, do dipolo, já que as moléculas são polares, a interação dipolo-dipolo é mais intensa do que a dipolo induzido. Ok? Certinho, pessoal? Muito bem. Então, dando continuidade, vamos então ver a última força, tá? Que é a força de ponte de hidrogênio, ligações de hidrogênio, tá? Muito bem. Aqui então, é um tipo de força também considerada intermolecular, que ocorre em moléculas polares, mas apenas se o átomo de hidrogênio estiver ligado diretamente a 3 elementos químicos. Quais são eles? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Aqui, ó. Aqui, pessoal. O hidrogênio ligado ao flúor, hidrogênio ligado ao oxigênio e o hidrogênio ligado ao nitrogênio. São, então, 3 exemplos aqui, então, que nós consideramos como sendo o quê? Força de ponte de hidrogênio. Quando você tem, então, aqui, pessoal, uma regrinha, a ligação entre esses 3 elementos aqui, ó, flúor, oxigênio, nitrogênio, nós temos, então, aqui uma interação, o quê? De ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Formando, então, aqui, ó, a sigla, o quê? FON, FON, F-O-N, tá? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Os 3 exemplos, onde nós temos aqui, o quê? A ligação do hidrogênio ao flúor, ok? Muito bem. Nós temos que esses elementos são considerados na tabela periódica como sendo os elementos mais eletronegativos, ok? Então nós temos que o hidrogênio estará ligado aos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Muito bem. Como a ligação de hidrogênio ocorre em moléculas cuja diferença de eletronegatividade entre os átomos é muito grande, tá? Trata-se de uma força o quê? Intermolecular, tá? Entre as moléculas. De alta intensidade. Maior que a interação que dipolo-dipolo e a interação dipolo induzido. Podemos observar aqui, ó, por esse exemplo aqui, ó, uma grande interação entre as moléculas de água sendo formada, promovida pelas pontes de hidrogênio. Nós temos então essa molécula de água aqui, ó, onde então está interagida a outra molécula de água pelas pontes de quê? Pontes de hidrogênio, tá? Então nós temos que, em ordem crescente de intensidade, de força, temos que a ponte de hidrogênio é maior que a força dipolo-dipolo e a força, o quê? Dipolo induzido, ok? Certinho? Muito bem, pessoal. Temos então aqui hoje finalizada mais uma videoaula, onde nós temos aqui então a disposição das forças intermoleculares, tá? Tendo alguma dúvida, assista novamente a videoaula e vocês conseguirão entender, captar aí a informação. Qualquer coisa, mande uma mensagem no meu canal do YouTube e aí eu poderei te ajudar. Ok, pessoal? Então, um imenso abraço e até a próxima!